Olá amigos, mais um vídeo agora tratando sobre um estudo da Economática, tratando sobre setores e empresas com maior potencial para o pagamento de dividendos e o poder dos dividendos nos investimentos. E antes disso eu gostaria de dar as boas-vindas a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse vídeo ajude a mais pessoas. E iniciamos a análise desse estudo através de um gráfico que compara o IBOV excluída a Petrobras e a Vale, e a média de pagamento de dividendos das empresas que compõem a carteira desse índice. Note que o IBOV completo vem alinhado aí no início do estudo, em 2013, com a sua média histórica, havendo um descolamento da média apenas a partir de 2021, atingindo um pico em 2022 acima de 12%, depois com uma leve redução. Já em relação ao IBOV excluída a Petrobras e a Vale, em azul, note que não há uma repetição do desempenho, ficando bem abaixo quando excluídas essas duas empresas. E a média histórica do IBOV em relação ao pagamento de dividendos fica na casa dos 4%. Agora, em outro gráfico, vemos o IBOV sem a Vale e a Petrobras, em comparação com outros índices, como o índice de instituições financeiras, de energia elétrica, de utilidades e de imobiliárias. Então veja aqui lá nessa linha tracejada em preto, que o IBOV desempenha sem a Vale e a Petrobras muito abaixo do que o IBOV completo, ficando em 3,28, mais ou menos de média durante todo o período, enquanto o IBOV completo, com essas duas empresas, atingiu picos superiores a 11% em metade de 2022. Agora, qual a razão do enfraquecimento do IBOV quando retiradas a Vale e a Petrobras do cômputo para avaliação dos dividendos? Note que na composição do Ibovespa, os 20 maiores pesos são dessas empresas aqui listadas. E note que a Vale corresponde a 15,18%, enquanto a Petrobras, com suas ações preferenciais e ordinárias, correspondem a 6,07% e 5,20%, respectivamente, fazendo um total representativo da carteira do Ibovespa superior a 26%. Então, o peso dessas duas empresas é muito grande, reflete e gera várias distorções e impactos diretos quando feitas algumas comparações com e sem a presença dessas duas empresas. E tem também uma situação peculiar. Você percebeu que em 2021 e 2022 houve um ápice no pagamento de dividendos em relação à carteira que compõe o índice do Ibovespa. Note que, em razão do peso da Petrobras e da Vale, a Petrobras em 2021 pagou um dividendo muito além da sua média dos anos anteriores, inclusive chegando ao ápice, ao recorde de dividendos no ano de 2022, com quase 68% de dividendo. Veja, muito acima da sua média e nos últimos 5 anos, já distorcida em razão do pagamento não recorrente desses dividendos, de quase 19%, e muito além também do dividendo atual, de quase 22%. Note que esse dividendo também está muito alterado em razão dessa distorção promovida por esse pagamento não recorrente e elevado de dividendos. O mesmo ocorrendo com a Vale, com o pagamento em 2021 na casa dos 18,8%, trazendo uma distorção em relação ao seu dividendo médio nos últimos 5 anos e ao dividendo atual. Inclusive, essa distorção foi vista lá naquele gráfico inicial, quando analisamos o Ibovespa com o acréscimo dessas duas empresas. E confirmando a tese de que o Ibovespa é um péssimo índice quando analisado sob a perspectiva de retorno ao investidor no longo prazo, temos uma comparação gráfica entre o IBOV e o IDIV, o índice de dividendos, composto por várias empresas que historicamente realizam pagamento de dividendos. Então, fazendo uma análise de 2018 até a metade de 2023, você pode perceber um leve distanciamento do IDIV em relação ao Ibovespa, mas acompanhando as quedas e os ápices dos gráficos. Só que no longo prazo, de 2018 até 2023, é importante frisar que houve um retorno nesses 5 anos em relação ao IDIV de 75%, enquanto do IBOV foi de 29% em 5 anos. O retorno do IDIV é mais do que o dobro da média anual do IBOV. Feitas essas ponderações iniciais e a comparação dos principais índices setoriais com o Ibovespa, partimos agora para a análise do ranking e o histórico de dividend yield.
E vale lembrar que para esse ranqueamento, o cálculo do dividend yield leva em conta a cotação de 12 meses atrás e não a cotação atual. Isso traz uma maior precisão para esse indicador. E no ranking temos em primeiro lugar a MAHLE Metal Leve, com um dividend yield nos últimos 12 meses, considerando o dividendo e o JCP, de 36,37%. A Petrobras em segundo lugar com 30,89%, consideradas as suas ações preferenciais. Já a Siderúrgica Nacional vem logo a seguir, com 27,47%, seguida da CSN Mineração com 25,94% e da Gerdene com 19,08%. Agora vale um alerta. Como sempre dito, esse indicador não pode ser analisado de forma isolada, sob pena de termos algum dividendo não recorrente que traga uma distorção para essa média dos últimos 12 meses. Isso que vai ficar claro logo agora. Veja esse outro ranqueamento. Note que a Petrobras tem um dividend yield médio atual de 53,1%. Agora veja um ano atrás, 43,2%. 2 anos atrás, 3,5%. 3 anos atrás, 3%. 4 anos atrás, 5,3%. Veja a diferença, a distorção que um dividendo pago elevado em determinado ano pode trazer para a média histórica dos dividendos e a média atual de dividendos de uma companhia. Então, você não pode considerar esse indicador de forma isolada e deve sim analisar o histórico de pagamentos de dividendos, a recorrência desses pagamentos, os valores e a sustentabilidade, a continuidade do pagamento elevado, como reportado pela Petrobras atualmente. A MAHLE Leve, que também estava em primeiro lugar, lá naquele outro ranking que nós vimos agora há pouco, tem reportado atualmente 18,9% de dividend yield, pagou um ano atrás 13,2%. Não é tanta diferença assim, mas se você analisar 2 anos atrás, estávamos no patamar de 4,9%, 3 anos atrás 2,5% e 4 anos atrás 7,7%. Então veja a diferença entre o atual e o histórico de dividendos em anos anteriores. Então, em relação ao Petrobras, nós temos aqui um pagamento em 2022 na ordem de 68% de dividendo. Então, claro que um indicador desse tipo vai trazer uma distorção imensa em relação ao dividend yield médio dos últimos 5 anos e ao próprio dividend yield atual. Veja que em anos anteriores, como em 2021 e de 2015 até 2020, os dividendos foram muito abaixo dessa média. Considerando que em 2015 até 2017 houve inclusive reportado prejuízo pela Petrobras e não houve o pagamento de dividendos. Então veja que você precisa analisar esse indicador com parcimônia e considerando o histórico da companhia. Já outra ação, que é a Leve 3, que figurava em primeiro lugar naquele ranking, pagou atualmente, ou pagará, 31,68% de dividend yield, muito acima do seu pico histórico em 2022, de 14,6%, e ainda muito mais acima dos anos anteriores. Se a gente analisar o histórico de 2013 até 2020, há pagamentos recorrentes de dividendo, com certa variação, mas em patamares muito inferiores aos reportados em 2022 e principalmente ao patamar atual. E esse dividendo atual é comprovadamente não recorrente. Então veja essa notícia do Infomoney trazendo um fato relevante reportado pela MAHLE Metal Leve, anunciando um follow-on, uma oferta primária de ações com aumento do seu capital social e um dividendo de R$ 5,54 por ação, totalizando quase 711 milhões de reais. Mas o pagamento desses dividendos estão sujeitos à realização dessa oferta primária com aumento de capital através da emissão de novas ações. E a partir dessa decisão da empresa, pelo menos 3 conclusões óbvias podem ser tiradas. A primeira é de que o pagamento desses dividendos não são recorrentes. Afinal, não há como a empresa ampliar o seu capital social através da emissão de novas ações para garantir ano após ano o pagamento alto de dividendos aos acionistas. A segunda conclusão é de que essa nova emissão de ações acaba diluindo a participação dos acionistas atuais. E para compensar isso, o acionista se vê obrigado a investir mais dinheiro nessa empresa, pelo menos na proporção da sua diluição, para manter intacta a sua atual posição.
E a terceira é o próprio comportamento da empresa em emitir novas ações, ampliar o seu capital social para angariar recursos e ao invés de investir na própria empresa para trazer retorno aos acionistas no futuro, ela direciona esses recursos para o pagamento de dividendos. Será que não existia na Malha Metal Leve qualquer outro destino para esses recursos que não o pagamento de dividendos? É um caso a se investigar. Mesmo com todas essas questões, é importante que a gente volte à análise da contribuição que os proventos têm em relação ao retorno total ao investidor, somado, obviamente, ao ganho de capital oriundo da valorização dos seus ativos. Nós temos esse ranqueamento aí que traz o retorno com e sem proventos nos últimos 12 meses, 3 anos e 5 anos. Em primeiro lugar, nós temos a Petrobras, com retorno nos últimos 12 meses com proventos, na ordem de 68,47%. Já sem os proventos, 18,66%. Que diferença! Já em relação a 3 anos, nós temos um retorno de 372,56%, considerando os proventos, e sem os proventos, de 80,87%. Já nos últimos 5 anos, com proventos, é de 264,39%, frente a 30,09% sem proventos. Então veja a diferença enorme da análise de retorno com e sem proventos. E veja também que para a Petrobras, o retorno total ao acionista, 72% dele foi oriundo dos proventos nos últimos 12 meses. No cenário com 3 anos, do total do retorno, 78% foram em razão dos proventos. Já em 5 anos, 88% do retorno ao investidor ocorreu em razão do pagamento de proventos. Então perceba a importância da contribuição dos proventos em relação ao retorno total ao investidor. E tão ou mais importante que isso é o reinvestimento desses proventos na mesma empresa que os pagou ou até em outras empresas que pareçam melhores oportunidades no momento em que você for investir. Agora é importante, esse ranking aí tem outras empresas, mas você pode pausar o vídeo e analisar com mais calma. E ainda, os links para esses estudos da economática estarão na descrição desse vídeo. Então, já que falamos em retorno ao investidor, vale dizer que nós temos como mensurar esse retorno através do TSR, que representa o retorno total ao investidor que determinado investimento oferece. É utilizado para medir o desempenho de um ativo e a métrica combina justamente o preço da ação e os dividendos, conjugando o retorno com a valorização e os dividendos pagos. O cálculo é feito através da seguinte fórmula: TSR é igual ao preço final, ou seja, o preço atual do ativo, menos o preço inicial, ou seja, aquilo que você pagou, mais os dividendos recebidos nesse período, divididos pelo preço inicial. Então, no exemplo, nós temos um preço de compra, ou preço inicial, de R$100. Em um ano, foram recebidos dividendos no valor de R$5. O preço final, ou preço atual, é de R$107. Então, aplicando todos esses valores à fórmula, nós temos o seguinte: TSR igual a 107, ou seja, o preço atual da ação, menos o preço inicial, mais R$5 dos dividendos pagos no período, divididos pelo preço inicial. Então, o TSR, nesse caso específico, é igual a 12%. E é sempre bom lembrar que vários fatores podem interferir positivamente no crescimento da sua renda passiva com dividendos. Uma elevação de payout por parte da empresa, por exemplo, que é a parte dos lucros que é dividida com os acionistas. Essa elevação vai trazer consequências positivas no montante recebido de proventos. O aumento nos lucros ano após ano também contribui de forma decisiva para o aumento no pagamento dos proventos. A reaplicação dos proventos no mesmo ativo ou em outro ativo que pareça uma boa oportunidade naquele momento, os aportes regulares do seu próprio bolso, decisões da empresa também, como recompra de ações, que acaba aumentando o dividendo por ação, porque reduz o número de ações com as quais você vai dividir esse montante pago. Faça o básico. Compre ações de boas empresas, com lucros regulares, com uma política de dividendos previsível e com pagamentos recorrentes e sustentáveis. É importante você sempre avaliar as empresas de tempos em tempos. E muita atenção em 2 pontos. Pagar bons preços nos ativos. Porque como nós vimos lá na análise do retorno total para o investidor,
O preço inicial pago pelo ativo é uma variável importantíssima no cálculo desse retorno, assim como é importante no cálculo do dividend yield. Quanto menor for o valor pago naquele determinado ativo, maior será o seu percentual de dividend yield. E outra coisa, focar na quantidade de ações, porque o cálculo do dividendo por ação leva em consideração justamente a quantidade de ações que você tem naquele momento. Quanto mais, mais dinheiro no seu bolso. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.